A nuvem, dentro dos diagramas de representação de dispositivos em rede, ele simboliza a internet. Tá, mas e o que tem a ver com isso? Bom, se você simplesmente acordou e se deu conta que todo mundo só fala sobre computação em nuvem, mas não faz ideia do que é isso e nem como que a gente chegou até esse momento, não se preocupe. Nesse vídeo você vai saber o que de fato é a computação em nuvem e todo o processo que foi feito para se chegar até esse ponto. Antes da gente começar, eu queria te convidar a dar um like nesse vídeo e também a se inscrever aqui no canal, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a recomendar para outras pessoas também. Então vamos lá que o assunto de hoje é bem interessante. A computação em nuvem, ela surgiu como uma alternativa de oferecer para as pessoas um maior poder computacional. Mas claro que tudo isso teve uma evolução, né? Primeiramente, lá na década de 80, o que se fazia? Os fabricantes de processadores, eles começaram a adicionar cada vez mais uma quantidade de transistores dentro desses chips. Só que claro, né, existiam limitações, por quê? Existia lá um teórico, Moore, né, que ele dizia assim, olha, existia a lei de Moore, que ele dizia que a cada 8 meses a quantidade de transistores ela iria dobrar. Só que veja o seguinte, no momento que você tem um chip de silício e começa a adicionar um monte de transistores ali dentro, existe um efeito colateral que ele é indesejado, que é o aumento da temperatura desses transistores. O que de fato assim, ele vem a criar uma limitação física dessa quantidade máxima que se pode chegar ao se adicionar transistores. Ou seja, existia uma limitação clara em relação a essa técnica, né, de se criar um poder computacional maior através da adição de transistores. Aí começou a surgir então ali na década de 90 uma forma diferente de se pensar sobre isso, que foi então a criação do que a gente chama de paralelismo. O que seria então isso? Lá nos anos de 1980, o que se fazia? Existia apenas um núcleo por processador, né, e se adicionavam os transistores. No paralelismo, o que foi pensado então? Olha, vamos criar então vários núcleos. E claro, enquanto que lá em 1980 tentava-se aumentar o que a gente chama de clock, né? Então cada vez uma taxa lá de clock maior, aqui no paralelismo se baixou essa quantidade de clock, né? Então os processadores, cada núcleo operava dentro de uma faixa muito segura de transmissão, mas um processador começou a ter vários núcleos, o que deu origem então ao termo multicore. Mas o multicore ele também tinha uma limitação, porque cada um desses núcleos eles compartilhavam alguns barramentos de comunicação dentro do processador, e isso gerava então um gargalo de comunicação e o processamento ele passava a ser limitado. Ou seja, continuava existindo uma necessidade de se pensar formas alternativas, né, de se proporcionar esse poder computacional tão importante que era necessário para as pessoas. Porque, claro, né, você, eu e todo mundo só quer saber do maior poder computacional para desempenhar suas atividades. Aí, né? Ninguém gosta de perder tempo na frente do computador, né? Bom, então, para suprir essa carência, né, suprir essa necessidade, ali pelos anos 2000, as pessoas começaram a perceber algumas coisas um pouco diferentes. Tá? O que começou a se perceber? Primeiro, as pessoas começaram a notar que cada empresa começou a criar o seu próprio time de TI. Isso é ótimo, começou a gerar muito emprego na área, né? Mas, em compensação, o salário dessas pessoas começaram a se tornar cada vez mais altos. Além disso, começou também a surgir a necessidade de manter esse pessoal cada vez mais capacitado e treinado, né, atualizado em relação às tendências computacionais. Por que isso é um problema? Porque a gente vai ver que a computação em nuvem ela começa a promover uma nova forma de reorganização dos profissionais da área de informática também. Porque antes da computação em nuvem, cada empresa teria a sua equipe de TI. E em contrapartida, né, através da computação em nuvem, todas as empresas elas começam a compartilhar uma equipe de TI. Existe uma espécie de centralização dessas equipes no que a gente chama de provedor de serviço de computação em nuvem. Tá? Então, tendo essa centralização, é algo muito parecido com o que acontece nos escritórios de contabilidade, por exemplo. Uma empresa ela pode ter o seu contador pessoal, né, contratado, ou ela pode ter um escritório de contabilidade, onde ela vai ter lá um ótimo contador. Esse contador vai atender um número expressivo de empresas, né, para ser viável. E o valor que ele vai receber por uma empresa, muitas vezes vai ser muito menor do que uma empresa ter o seu contador individual. Isso também começou, esse paradigma, né, essa mudança de cenário também começou a ocorrer com a computação em nuvem. Ou seja, esse problema que as pessoas começaram a ver, depois a computação em nuvem oferece uma solução concentrando esses profissionais
e tendo então um número reduzido de profissionais, mas altamente especializados, tá? Uma característica nos anos 2000, que começou a ficar muito evidente para as pessoas, era que vários computadores eles eram fabricados em um ano, mudava algumas características pequenas nos seus processadores, na sua capacidade de processamento, e se lançava um novo modelo. Mas o modelo anterior, ele era pouca coisa inferior ao atual, mas tinha um preço reduzido. E para os fabricantes isso começou a gerar um problema também, porque começou a existir então centros, né, que a gente chama de hardware de prateleira, né? Então começou a se ter assim, uma grande quantidade de dispositivos que eles foram fabricados, que eles eram bons, eles eram pouca coisa inferior ao mais atual, mas eles começaram a ficar sem utilização, as pessoas não queriam mais comprar um modelo obsoleto. Então isso tudo foi uma característica que começou também a chamar atenção para dar assim, subsídios, né, para a criação desse modelo de computação em nuvem. Por quê? Porque se antes nós tínhamos, na primeira fase, nos anos 80, a questão do melhoramento do processador, depois a questão do multicore, nos anos 2000 nós começamos a criar o conceito de cluster. O que vem a ser o cluster? A palavra cluster, ela vem a ser uma tradução de agrupamento. Então, nada mais é do que pegar vários desses computadores que eles eram, teoricamente, ali, hardware de prateleira, né, pouca coisa obsoletos, reunir esses computadores em um único lugar e criar, através da rede, uma forma de comunicação entre eles para que eles pudessem operar como um único sistema computacional muito poderoso. E é claro que aqui esse sistema computacional ele tem vantagens em relação a um sistema, digamos assim, somente com processadores, né, local. Por quê? Porque se você precisa de mais recurso, você adiciona mais hardware de prateleira. Além disso, o próprio custo dos dispositivos do hardware de prateleira, né, que a gente chama, ele já estava mais inferiorizado, né? E as empresas que comprassem em quantidade esse hardware, também elas tinham vantagem em conseguir um preço menor. Então veja que esse paradigma, ele começa a se criar tudo que se precisa para que se criar então o conceito de data center, que é basicamente um conceito chave na computação em nuvem, né? Então os data centers, eles são essas salas que vai concentrar todos esses computadores que operam dentro de uma nuvem, né? Então, em relação ao posicionamento dessas máquinas dentro dos data centers, começou a se utilizar o que até hoje é utilizado, que são os racks. O que vem a ser um rack? O rack ele já era utilizado no sistema de telefonia, só que aqui ele sofreu uma adaptação para que se pudessem, muitas vezes, ser aprimorados somente os dispositivos internos, né, dos computadores. Então, esses hacks eles começaram a acomodar esses dispositivos para uma melhor utilização física mesmo, de uma maneira então que eles pudessem ser concentrados dentro dessas salas que passaram a ser o data center. Bom, mas aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas e esse termo nuvem? Até agora a gente falou de cluster, né, agrupamento, e falou de data center, mas e o termo nuvem? Da onde que vem essa palavra, né? O termo nuvem, pessoal, ele surgiu justamente a partir de um jargão técnico da área de TI, tá? Por quê? Porque normalmente o que acontecia? Uma empresa ela dizia assim, olha, nós vamos investir numa infraestrutura de data center. Ou seja, vamos comprar vários computadores, vamos conectá-los em rede, eles vão trabalhar com um único sistema. E aquela notícia se espalhava entre os funcionários, olha, agora nós vamos ter um supercomputador e tudo mais. Aí esses funcionários eles perguntavam para os profissionais de TI, tá, mas aonde que está esse computador, esse supercomputador que foi adquirido pela empresa? Aí nesse momento, os profissionais de TI eles diziam o seguinte, olha, esses computadores eles estão na nuvem. Por quê? Porque a nuvem dentro dos diagramas de representação de dispositivos em rede, ele simboliza a internet. Tá, mas e o que tem a ver com isso? Bom, o posicionamento dos data centers em geral, tá? Eles são alocados próximos dos provedores de serviço de internet. Por quê? Porque se uma empresa contrata um serviço de internet, a velocidade máxima que ele tem é a velocidade do plano que ele contratou, certo? Então faz todo sentido posicionar esse hardware, né, próximo da nuvem, próximo do provedor de serviço de internet. Então é daí que surgiu o termo nuvem, tá? Que a gente usa até hoje. Então, pessoal, agora você já sabe o que é essa questão da nuvem e todo o processo, né, evolutivo, a linha de raciocínio que foi criada para se sair lá desses processadores que eram criados cada vez mais potentes até o conceito de nuvem, né, que vem a ser assim, esse tipo de computação contratado como um serviço e que está disponível lá num data center longe da sua casa, tá?
Então eu aproveito para reforçar, né, a necessidade de você clicar aqui em se inscrever no canal, em dar like, né, em compartilhar esse vídeo, porque assim todo mundo vai aprendendo junto, né, e esse conteúdo ele começa a ficar mais visível. E nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!